Boa noite, gente. Você está feliz de estar na casa do Senhor? Dá um glória a Deus aí. Que maravilha, hein? Que bom que você veio adorar e bendizer o nome do Senhor com a gente. Seja muito bem-vindo aqui na casa de papai. Nós, como filhos amados, somos sempre bem recebidos. Que você possa se sentir muito bem em nosso meio. Quero, nessa noite, ministrar ao seu coração algo precioso, porque a palavra do Senhor, ela é preciosa para nós. Jesus, o mestre a seguir. Obrigado, meu irmão. Temos muitos motivos para seguir a Jesus. Sabe, a gente segue a tanta gente, né? Através de um vídeo que chega com um conteúdo que te interessa. E aí, então, você vai seguindo. E Jesus, ele é alguém muito especial. E talvez enquanto eu esteja falando com você, você deve estar assim, por que Jesus é alguém muito especial? Porque Jesus, ele é o divisor da história. O nascimento de Jesus marca uma nova era. Nós que estamos aqui, que professamos a fé em Cristo Jesus, temos também esse marco. Há uma vida antes de Jesus e há uma vida depois que a gente conhece a Jesus. Jesus é o mestre por excelência. E para pensar nessa proposta, eu quero usar o texto, Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do verso 24 ao verso 28. Um texto precioso que eu quero ler com você. Ele já está projetado e nós vamos ler e você vai acompanhar, e diz assim o texto. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Feche seus olhos. E agora você pode orar por você, ore pela sua vida, por uma palavra, uma frase, precisa encontrar o nosso coração, sabe? E produzir mudança, produzir renovo. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta noite nós estamos aqui, na tua casa, que lugar especial. Nos sentimos amados, acolhidos, tranquilos, estamos diante da tua presença. A tua presença acalma o nosso coração, enche o nosso coração de fé e de esperança. Então, nessa hora, nós queremos te pedir, pela instrumentalidade do teu Espírito, eu peço pela minha vida que o Senhor me use com poder e graça. Mas eu quero também te pedir pela vida do meu irmão, dos meus irmãos, dessa congregação, dos que estão aqui na igreja, aqueles que estão acompanhando o nosso culto através das redes sociais, que uma palavra, uma frase, uma sentença conclusiva, algo precioso da tua parte, possa encontrar o nosso coração de tal maneira e trazer muita alegria, sobretudo trazer motivação ao nosso coração para te seguir, porque te seguir
é extraordinário. Te seguir é vida. Te seguir é paz na alma, porque o Senhor é o príncipe da paz. Aleluia! Então, Senhor, fale ao nosso coração. Eu quero te pedir por cada pessoa aqui, cada família aqui representada. A gente olha para amanhã, a gente olha para a semana que vai começar, volta às aulas. Talvez algumas pessoas aqui estão diante de uma entrevista de emprego, talvez está diante de uma audiência em que o coração está aflito, precisando que o Senhor intervenha a seu favor. Talvez tenha uma consulta médica, talvez precisa de uma porta num lugar onde está procurando socorro. Nós temos muitas demandas. Então, nós queremos agora colocar na palma das tuas mãos todas essas demandas. Sabe por quê, Senhor? Porque não há melhores mãos para confiarmos a nossa vida. Recebe a nossa vida, as nossas inquietações, os nossos problemas, nossas ansiedades. E agora, fala ao nosso coração, que nada, Senhor, atrapalhe o Senhor falar ao nosso coração. Assim oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Jesus o mestre a seguir diante de um texto lindo, um texto poderoso, um texto que está localizado no final do Sermão do Monte. Olha, se você olhar no final do texto, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, e eu vou te dizer que coisas são essas. As multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Só a autoridade de Jesus já era argumento suficiente para seguirmos o Mestre. Mas eu quero te dizer mais algumas coisas. O texto está no final do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 de Mateus e vai até esse finalzinho do capítulo 7. Fica aí um desafio para você, leia o Sermão do Monte esta semana. É algo extraordinário. Porque quando eles falam, quando o evangelista fala, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, que coisas? Não apenas a diferença de quem ouve e pratica, de quem ouve e não pratica os seus ensinamentos, não essa parábola que ele acabou de dizer para amarrar todo o ensinamento. Mas que ensinamento, pastor? Olha, começa no capítulo 5, Jesus começa com as bem-aventuranças, dizendo, ele está pregando para a multidão. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou-se. Seus discípulos aproximaram dele, ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois deles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E ele termina a bem-aventurança, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino de Deus. Jesus começa um grande sermão dizendo para que nós sejamos bem-aventurados. O que é isso? Bem-aventurado é feliz. Como Jesus tem um interesse pela nossa felicidade. Ele começa dizendo, feliz você será. Feliz os pobres de espírito, felizes os que choram, felizes os humildes, felizes os que têm fome e sede de justiça. Jesus está interessado na nossa felicidade, guarda isso. Mas Jesus vai ensinar muitas coisas. O que tem aí, pastor? Olha, no Sermão do Monte tem. Jesus vai ensinar que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Jesus vai ensinar sobre o homicídio, que nós não devemos matar ninguém. Jesus vai ensinar sobre o adultério, vai ensinar sobre o divórcio, vai ensinar sobre os juramentos, não devemos levar o nome dele
em vão, né? Jesus vai ensinar a gente sobre a questão da vingança, que a vingança é dele, a justiça é dele. Jesus vai ensinar amor aos inimigos, Jesus vai ensinar ajudas, como podemos ajudar aos necessitados. Jesus vai ensinar sobre oração. Capítulo 6, do 5 em diante, Jesus vai ensinar sobre oração e vai ensinar o Pai Nosso. Depois Jesus vai ensinar sobre o jejum. Depois Jesus vai ensinar sobre os tesouros no céu e os tesouros da terra, onde está o nosso coração. Jesus vai ensinar depois sobre as preocupações da vida. E vai dizer, olha, diante das preocupações da vida, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas serão acrescentadas. Jesus vai ensinar que nós não devemos julgar ao próximo. Jesus vai ensinar sobre a persistência de oração. E aí depois ele vai apresentar a porta larga e estreita. E ele vai dizer que ele é a porta estreita. Depois ele vai ensinar a árvore e seus frutos. Você quer conhecer alguém? Olha para o fruto dele. Você quer saber se você é uma boa árvore? Olha para o seu fruto. Depois, Jesus, então, vai pegar essa aula de boas práticas, de viver de maneira a contribuir para uma sociedade melhor e mais justa, viver de maneira a fazer a sua família, minha família, nossa família melhor na caminhada. Jesus então vai amarrar. Jesus vai dizer, portanto, Jesus está ligando tudo. Deixa eu amarrar isso aqui. Que texto, hein? E Jesus termina com uma parábola da casa na areia e a casa na rocha. Essa parábola é conhecida como a parábola dos dois construtores ou a parábola dos dois alicerces. Esta parábola, esse texto dessa parábola está registrado no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas também. A diferença apenas está nos destinatários. Mateus escreve para os judeus que viviam em Israel, enquanto Lucas escreve para os gregos e os helenos que viviam na Ásia Menor. Mas o ensino, ambos os textos estão ali com o mesmo ponto de atenção. Antes de te apresentar os pontos importantes, suas aplicações, eu gostaria que você considerasse uma coisa. Gostaria que você pudesse pensar nessa proposição, nessa colocação. Todos nós estamos construindo alguma coisa. Você sabia disso? Todos nós estamos construindo alguma coisa. Você está vivendo e está construindo a sua história, a história da sua vida. A história da sua vida está sendo construída com seus pensamentos, com palavras, com atitudes. Você está construindo sua família. Você está construindo a sua carreira. Você está construindo seu ministério. Você está construindo a sua vida acadêmica. Você, no viver e conviver, está construindo os relacionamentos, sua rede de relacionamento. Enquanto nós estamos vivendo e convivendo, queira você ou não, a vida é dinâmica e estamos construindo alguma coisa. Isso que Deus colocou no meu coração me chamou muita atenção. Sobretudo, colocou uma responsabilidade no meu coração, porque eu estou construindo alguma coisa. Você está construindo alguma coisa. Nós estamos construindo algo. Na nossa vida, na vida das pessoas que estão à nossa volta, na nossa igreja, na sua empresa, nós estamos construindo. Diante disso, penso ser importante considerarmos essa parábola. Mas agora eu quero te provocar ainda mais na melhor aplicação dessa palavra de provocação. Como estou construindo?
quais os valores estou construindo o que estou fazendo, o que estamos fazendo. Com quem construo? Com quem você está construindo a sua vida? O quanto ou quando eu preciso dar mais atenção no que eu faço, o que eu estou fazendo, qual ou quais são as bases que estão sendo construídas. Isso que você está pensando agora. E o mais importante agora, queria que você atentasse para isso. Qual é o resultado do que estamos construindo? Qual é o resultado do que você está investindo e construindo? Guarde isso. Bom, diante dessas perguntas, e as perguntas, elas são úteis. Se você olhar o nosso mestre por excelência, uma coisa que Jesus usou era fazer pergunta. Einstein vai dizer que não são as respostas, mas são as perguntas que movem o mundo. Diante dessas questões, ou provocações, ou reflexões, eu quero lhe convidar, junto comigo, a olhar o texto. Porque esse texto nos traz algumas coisas importantes. Quais, pastor? Primeira coisa importante. Nessa parábola temos 2 ouvintes, classificados por Jesus como prudente e outro insensato. É Jesus que está falando. E o interessante é que Jesus, em outra parábola, em Lucas 12, do verso 13 ao 21, Jesus vai então contar uma outra parábola que a insensatez está envolvida. Só para você ter uma ideia, Jesus usou em torno de 42 parábolas no seu ministério. E ele vai contar a parábola do rico insensato. Ele vai dizer, alguém da multidão lhe disse, mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não se consiste na quantidade dos seus bens. Então lhe contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que lhe preparou? Assim acontece com quem guarda para si riqueza, mas não é rico para com Deus. A insensatez diante da riqueza. E muito pertinente para nós, porque nós vivemos num sistema capitalista, onde ter é melhor do que ser. E isso nos move a trabalhar muito, mas muito mesmo. Jesus está trabalhando com a gente, a insensatez e a prudência. Não só Jesus, mas Paulo, o grande apóstolo Paulo do Novo Testamento, ele vai falar da insensatez em Romanos capítulo 1. No verso 21 ele diz, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. A insensatez
Paulo está dizendo, olha, vocês conheceram a Deus e não glorificaram, não reconheceram que Ele é Deus. O que aconteceu com os seus pensamentos? Tornaram fúteis e coração insensato. Opa, essa palavra parece comum para nós hoje, a insensatez. E esse mesmo Paulo, ele vai lá agora na carta aos Gálatas, e Gálatas 3, verso 1 a 3, ele diz: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Verso 3. Será que vocês são tão insensatos? Opa, de novo. Que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Não bastasse Jesus, Paulo, o sábio, o grande sábio Salomão, em Provérbios 12, no verso 15, ele diz: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. E aí você anda mais um pouco na sua Bíblia, em Provérbios 18, o sábio Salomão continua a dizer. E ele diz: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Ouça isso. O insensato não tem prazer no entendimento, senão externar o seu interior. Ele quer falar, sabe? Sabe aquela pessoa que quer falar? Ela quer falar de qualquer maneira. Ela não tem nem prazer em entender a situação, em compreender, mas ela deseja externar o seu interior. Como isso acontece nas famílias, né? Numa discussão entre marido e mulher. Em algo que não há acerto, o insensato ele não tem prazer em entender, senão em externar o seu interior. E aí, o sábio Salomão, no capítulo 26, do verso 11, ele aperta a gente. Ele diz: como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Meu Deus! Na NVI está exatamente como eu li. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Nós estamos diante de uma palavra que eu e você vamos precisar pensar. Mas Jesus, ele fala também da prudência. Mateus 7, 24, ele, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus fala sobre a prudência, mas o sábio também, vamos lá de novo, porque o sábio também fala sobre a prudência. E aí o sábio fala no capítulo 14, do verso 8, ele diz: a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Mas eu quero olhar com você, a sabedoria do homem é prudente, é discernir o seu caminho. E Provérbios 22, mais um pouquinho à frente, ele traz algo extraordinário que eu e você precisamos considerar. 22, verso 3, ele diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. Quem busca refúgio quer casa. Quem busca refúgio quer segurança. Se você está comigo, você pode dizer amém? E aí a gente pode aprender com o salmista, no Salmo 91, do verso
1 ao 4, ele diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será seu escudo protetor. Você pode dar um glória a Deus. A fidelidade do Senhor nos protege. Ah, querido, precisamos pensar nessa casa que nós estamos construindo, porque a nossa casa, precisa ser um refúgio. A nossa casa precisa ter segurança. Se essa parábola está mostrando dois ouvintes, o prudente e o insensato, essa parábola também agora vai apresentar dois tipos de terreno. Ela vai apresentar o terreno, a rocha e a areia. A areia é um terreno inapropriado para construir qualquer coisa. Sabe, quando eu comecei a estudar o texto, Deus falou assim: não gasta nem tempo para falar da areia. Então vamos falar da rocha. Porque nós precisamos investir nosso tempo, nossa reflexão na rocha que é Jesus de Nazaré. Aleluia. E Jesus, ele se apresenta, porque as palavras de Jesus está apontando para ele. Quem ouve estas minhas palavras, está dizendo: a minha palavra dá vida, a minha palavra gera segurança, a minha palavra, se considerada, vai ser uma bênção. E Jesus fala: quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. E ele diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Sabe? E aí, pesquisando, o apóstolo Paulo também falou dessa rocha. Ele está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha era Cristo. Você sabe que contexto era esse? Paulo está ministrando, está se referindo ao povo de Israel. Vou ler o verso 1. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que o acompanhava, e essa rocha era Jesus. Dá um glória a Deus. As coisas que o apóstolo, a coisa que o apóstolo está falando aqui, aquilo que o povo de Israel viveu, estava apontando para Jesus, para a nova aliança. Mas há um texto de 1 Pedro, no capítulo 2, do verso 4 ao 10, eu quero a sua atenção para que você possa acompanhar. O texto vai dizer: à medida que se aproximam dele, a pedra viva é Jesus, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedra vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Dá um glória aí, aleluia! Meu Deus! Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Mas vocês, olha, essa ele está falando da igreja, da gente aqui. Ele está dizendo, vamos ler todos juntos, vamos lá? Vocês, porém, são...
Aleluia. Ele está dizendo que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Quem são esses aqui? Que reconheceram Jesus como uma pedra angular, a rocha. Porque quem rejeita a pedra que é Jesus, tropeça nela. É o que a palavra diz. Mas no final ele diz, verso 10, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Em Jesus recebemos misericórdia. Aleluia. Bom, a gente já está indo para o final. Porque eu já te apresentei 2 ouvintes, eu te apresentei 2 terrenos. E agora, pastor, o que tem mais para apresentar? 2 resultados. Temos 2 resultados aqui nessa parábola. Acompanhe comigo. Eu quero te dizer, antes de ler, que os resultados são assim: da insensatez para a areia, a queda. Da prudência para a rocha, subsistência, firmeza. Meu irmão, Mateus 7, 26, 27, vamos começar com a insensatez. Mas quem ouve estas minhas palavras não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Quantos homens estão caindo? Porque não estão considerando o grande ensinamento do mestre que nós precisamos seguir. Mas quantos homens estão vivendo, vencendo, porque estão considerando os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Glórias a Jesus. O texto diz, para quem é prudente, para quem está na rocha, ele vai dizer, Jesus vai ressaltar, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Glórias a Jesus. Mas tem uma questão aqui. Você percebeu que as 2 casas sofreram a ação da natureza? As 2 casas estavam sofrendo com os ventos, com a tempestade, com a chuva. Mas qual foi a diferença? Aonde ela estava alicerçada. As 2 casas sofreram a ação da natureza, as tempestades, as nossas vidas também são expostas às dificuldades e às pressões desse tempo. Jesus é um mestre para seguir. Jesus é um mestre para seguir com prudência. Não é de qualquer maneira. Também não é de longe. Jesus é um mestre a seguir com prudência, porque os resultados são resultados para hoje, mas resultados que apontam para a eternidade. Lembra daquilo que eu pedi para você guardar no coração aí? Eu te pedi para você guardar no coração qual o resultado do que estou construindo. Qual o resultado do que a gente está construindo? Qual o resultado que você está tendo com tudo que você está construindo? Por aquilo que você acha que você está certo. Por aquilo que você quer fazer na sua casa, na sua família, com a sua carreira. Sabe? Deus me trouxe um impacto quando eu estava meditando nesse texto. E a provocação que Deus me fez, eu quero dividir com você também. O que você está construindo se sustenta?
que você está construindo, a vida que você está construindo, sua carreira, sua integridade, seu ministério, sua família, seus filhos, seus sonhos, seus projetos se sustentam no seu achismo, na sua visão de mundo, naquilo que você quer fazer? Ou hoje eu e você podemos pensar melhor que precisamos fazer uma base. Ou precisamos não abrir mão da base que é Jesus de Nazaré, a rocha da nossa vida. A rocha da nossa vida que a tempestade vai vir. Ei, o vento vai soprar. Esses dias, acho que foi o quê? Quarta-feira, nós fomos impactados por um vento. Pessoas sofreram, localidades tiveram o abastecimento de energia rompido e só voltou um dia e meio depois. Pessoas perderam muitas coisas, outros perderam poucas coisas, mas nós ficamos com medo. E eu e você temos um pouco de noção do que é um vento diante de algo que não aguenta a pressão. Sabe, os ventos da vida estão batendo. E tem hora que parece que a gente vai sucumbir. Tem hora que o telhado da nossa vida espiritual vai fazer assim. Mas ele está amparado pela rocha que é Jesus de Nazaré. E ele balança. Porque ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e nós vamos vencer também. Então eu quero te dizer, o que você está construindo, como vida pessoal, como família, como carreira, como ministério, como aquilo que Deus te confiou, se sustenta com aquilo que você acha e quer fazer. Ou Ele está te dizendo nesta noite, dizendo, ei, coloque a minha palavra, as minhas palavras, os meus ensinamentos em prática e seja prudente. Ah, pastor, a gente tem que ser prudente, né? Mas quantas vezes? Vamos abrir o confessionário? Você quer abrir o confessionário agora? Tá lá, a gente está vindo de carro. O sinal ficou amarelo. Eu passo ou não passo? Eu passo ou não passo? Quantas vezes você passou? Pastor, diante da palavra é insensatez. Se tivesse a nossa família, então, dentro do carro, você acelerou com tudo. Você acelerou com tudo, eu acelerei com tudo. Imprudente. E quando o prudente está no talento, você dá uma buzinada atrás, porque você está acelerado, você acha que você está ao certo. Eu e você, pela pressão da vida, nós estamos negociando coisas que não devemos negociar. O pecado, e aí às vezes nós somos insensatos, conversando com muitas pessoas, isso não tem nada a ver, pastor, isso aqui não tem problema. Mas está escrito na Bíblia, a Bíblia foi escrita há muito tempo, insensatez. Quer justificar o erro diante da vida que leva agora. E na palavra não há nenhum negócio, ou você é prudente ou você é insensato. Ah, pastor, olha, o ar é para você em casa, com Jesus orando. O que eu quero te dizer é que nesta noite, se você resolver no coração ser prudente, colocar a sua vida diante do altar do Senhor Jesus, o que o texto diz, o que a palavra garante é que o vento vai soprar, as coisas vão chegar, mas sabe o que vai acontecer? Nós vamos resistir porque a nossa casa está firmada na rocha que é Jesus de Nazaré. Não abra mão da sua casa, da sua vida, estarem baseada nas palavras, nos ensinamentos de Jesus. Sabe, às vezes a gente tem falado, e às vezes a gente conversa, né? Essa é uma frase do senso comum, né? Ah, porque eu acho isso. Não acha não. A gente precisa comprar, né? Porque achar é pobre. Achar, você pode achar um monte de coisa. Agora, baseado em que do que você acha? Esses dias conversando com alguém, mas eu acho isso.
Mas a palavra está dizendo para você caminhar mais uma milha. Não, eu acho que eu vou fazer é isso. Eu acho que eu vou entrar e vou resolver. Não, mas a palavra está dizendo para você perdoar 70 vezes 7. Não, mas essa palavra está escrita aí, mas eu não quero fazer não. A palavra está dizendo que é para a gente ser fiel, importa que encontremos os mordomos, os ministros fiéis. Não, pastor, isso aí é para pastor, agora para mim não. Eu vou ser fiel se eu quiser. Essas coisas a gente ouve. Em aconselhamento, coisas que a gente nem imagina. Gente que está querendo, tem a prudência para executar, mas prefere ser insensato para fazer. Meu Deus. E aí sabe o que acontece? Quando eu e você resolvemos ser insensatos, o vento sopra, a casa cai. Não só eu, mas toda a família sofre. Eu não sei como que você recebe essa palavra, mas eu saio daqui mais responsável. Como assim, pastor? Porque a minha prudência vai abençoar a vida da Angélica, Vitor e de Sofia. E vai abençoar a sua vida como igreja também. A minha prudência abençoa a sua vida. Mas a minha insensatez destrói também as pessoas que estão à minha volta. E o que nós vamos fazer hoje? Há um convite para mim e para você. É aceitar o convite de Jesus, sermos prudentes. Pastor, olha, eu vim só para pregar a palavra. Eu vim para te dizer que eu estou disposto a viver uma vida de prudência. Eu vim te dizer que para os prudentes, o vento vai soprar, mas a casa vai ficar em pezinho. E se eu perguntar para você, você quer a sua casa caída ou em pé? E você vai falar assim, é claro que eu quero em pé, pastor. Então, vamos ser mais prudentes. O que falta para você ser prudente? A próxima pergunta é, para mexer com você mesmo, porque eu fui mexido com isso. O que você está construindo na sua vida se sustenta? Ou você está vivendo a vida diante da prudência, que é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, transbordar os rios, soprar o vento e deram contra aquela casa, mas ela não caiu porque tinha seus alicerces. 2 ouvintes, 2 terrenos e 2 resultados. Agora a gente vai estar diante do louvor e de uma escolha. Vamos cantar em nome de Jesus. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Se esse é seu desejo, se essa é a sua oração, comece a se colocar de pé no seu lugar e declarar essa verdade. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Somente Ele é digno, pode cantar? Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Só Tu és Jesus.
digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz lugar no... Oh, santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz lugar. Sim, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti. Não vou ser, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar. Você vai confiar somente no Senhor. Não vou ser abalado. Eu quero voltar com você dizendo como estou construindo a minha vida. Quais os valores com quem estou construindo, como estou construindo, quando estou construindo. Quais as bases? E diante de tantas perguntas, qual o resultado do que estamos construindo? Se o vento forte bater hoje, nossa casa fica de pé ou ela vai para o chão? Eu saio daqui com uma responsabilidade de deixar minha casa firme. Tomara que você também. Nessa noite, para os crentes que estão aqui em Cristo Jesus, é uma palavra pastoral, uma palavra de ânimo, novo vigor, trocando a prudência pela insensatez. É verdade que diante das pressões da vida, diante das pressões do mundo, às vezes nós bobeamos e somos insensatos. Mas precisamos voltar e fazer com prudência, com diligência, com cuidado, com carinho, porque Jesus é um mestre a seguir com prudência, com diligência, com zelo, com perseverança. E eu queria lhe fazer um convite hoje, sabe? Porque eu sei que você não quer que sua casa espiritual vá para o chão. Você não quer mesmo. Mas você quer sua casa espiritual em pé. E até que ele volte, imagina, até que Jesus volte, como é que a nossa casa fica de pé? Com ele sendo o arquiteto da nossa casa. Dá um amém aí. Mas se você desejar ser o arquiteto, por mais técnica que você tenha, no mundo espiritual a coisa é diferente. É só ele que aguenta a pressão desse vento. É só ele que pode enfrentar o inimigo das nossas almas. O adversário é forte, mas o nosso Deus, o nosso Jesus, é maior do que todas as coisas. A ele a honra, a glória e o poder. A força está nas suas mãos, o domínio está nas suas mãos. Quando ele estava sendo profetizado pelo profeta Isaías, está dizendo que o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e sobre os seus ombros estará todas as coisas, aleluia. E agora eu queria te fazer um convite, porque eu queria ver muito a sua vida de pé, sua família também, linda, você sendo
abençoado em Jesus, mas vai precisar de prudência. Sabe que às vezes nessa sociedade que a gente vive, prudência é coisa de gente fraca, ó. Mas no mundo espiritual, prudência é coisa de gente sensata, que ouve a voz de Jesus. Pode ser que o vento que está soprando, os problemas, está fazendo muito barulho, você não está conseguindo ouvir a voz de Jesus, mas hoje está muito claro essa voz dizendo assim: ei, me coloque como base da sua vida e vamos para frente, que até que eu volte vai ser bênção. E eu queria muito orar por você. Nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós vamos orar e vamos renovar a nossa fé. Eu saio daqui feliz, mais forte. Mas e você? Como é que você sai? Na dúvida? A dúvida é um terreno de areia. Troque a sua dúvida pela certeza. Jesus voltasse hoje, você iria ou você ficaria? Ô pastor, que pergunta? É a pergunta de hoje. A sua casa espiritual aguenta o vento? Se não aguenta, você tem que chamar o construtor, Jesus de Nazaré. E se você deseja entregar a sua vida para Jesus nessa noite, é hoje, você levante uma das suas mãos e eu oro com você. Alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, que entendeu a palavra e falou assim: nossa, que palavra, que confronto. Foi? Eu sei que foi. Eu sei que foi. Teve uma hora que tirou o fôlego. Mas é a pura palavra, é o evangelho simples e puro. De prudência para a salvação. De prudência para resultados extraordinários. Porque a insensatez leva à ruína. Então, eu queria te dar a oportunidade de você entregar a sua vida a Jesus e caminhar sob a rocha que é Jesus de Nazaré. Alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus?